Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de quem está aqui, tem as visitas paralelas. Bom, vou falar sobre a aplicação da norma especificamente para usinas hidrelétricas. Então, uma contextualização, citar alguns incidentes, falar um pouco da matriz brasileira de energia, conceituação, então falar análise de risco, de sistemas gerais de uma usina hidrelétrica, como que é a análise de risco RASOP, e, por fim, um roteiro juntamente com um estudo de caso teórico da aplicação da norma para usinas hidrelétricas. Bom, a ideia aqui não é falar muito sobre os incidentes, mas só enfatizar que já teve diversos incidentes industriais, e como o foco aqui são usinas hidrelétricas, isso é algo extremamente relevante, ou seja, fazem parte da infraestrutura crítica de um país. Alguns desses incidentes foram, de fato, em infraestrutura crítica, e isso mostra a importância, a relevância desse tema para esse tipo de planta industrial. Técnico. Espero que o som esteja melhor agora. Então, dando continuidade à matriz energética brasileira, o ONS liberou um estudo no ano passado, onde a gente vê que 71,5% da matriz ainda é proveniente de usinas hidrelétricas. E para 2021, esse cenário não muda muito, ainda 68,3% vai continuar sendo proveniente de usinas hidrelétricas. Então, a gente consegue perceber a importância de olhar para esse tipo de planta que faz parte da infraestrutura crítica e protegê-las de uma maneira mais eficiente do que é atualmente. Então, aqui falando rapidamente sobre sistemas típicos de usinas, tem toda a parte de adução, distribuição, na casa de força, os painéis de automação e controle, ou seja, auxiliares elétricos, mecânicos, as máquinas hidráulicas, turbina, gerador, todo o sistema de proteção elétrica e automação e controle para as plantas que são automatizadas. Com isso, a gente pode perceber a complexidade de sistemas como esse e como é importante entender tudo isso para propor um programa de gerenciamento de segurança. Falando de uma forma geral da norma IEC 62443, o primeiro grupo ele é geral, então tem bastante parte de conceito e ele é importante para qualquer um que for pensar em estabelecer um programa de gerenciamento. Ou seja, para quem tem interesse no assunto de segurança cibernética, essa parte da norma ela ajuda a uniformizar, tem questões de vocabulário, questões conceituais, e é uma norma que ainda não está 100% desenvolvida. Então, aqui só estão destacadas as partes que já foram publicadas. Esse funil continua. Então, o segundo grupo da norma é sobre políticas e sobre procedimentos. Então, entra a parte de fator humano, inclusive. E a primeira parte é sobre requisitos para se estabelecer um programa de gerenciamento de segurança. Ou seja, dependendo da área de atuação, a parte que deve ser focada da norma é diferente. Enquanto fornecedores acabam olhando para o último item desse grupo, requisitos para os provedores de IACS, que são sistemas de Industrial Automation Control Systems, para quem tem uma planta e está pensando em estabelecer um programa de gerenciamento, a parte que deve ser focada é justamente a primeira desse grupo. No terceiro entra a questão de sistema, ou seja, o funil continua, entra a parte de tecnologias, os níveis de segurança, que também já foram citados em palestras anteriores, e, por fim, a nível de componente. Essa parte da norma mostra a tendência de que cada vez mais as soluções de segurança estejam embarcadas no sistema de automação e controle. Então, o que foi discutido anteriormente sobre sistemas legados, hoje em dia é necessário, geralmente, colocar vários equipamentos para prover segurança. Mas, com o tempo, a tendência é que seja tudo embarcado e tenha menos custos associados. O conceito de defesa em camadas que foi comentado, ele é não só dessa norma, mas de todas as outras e de toda a parte de TI. Ou seja, passa pelo fator humano e daí vai chegando em diversos níveis, desde o acesso físico até a rede propriamente dita e diversas configurações possíveis, soluções que muitos fornecedores provêem. Agora, conceituando um pouco a análise de risco, a RASOP é uma análise
de segurança física, que já é muito estabelecida no mercado, uma análise qualitativa. E segurança física já é algo bem estabelecido. Muitas plantas têm esse tipo de análise. Essa, especificamente, é bastante sistemática, então vou passar pelos passos. Inicialmente é identificado um processo que vai ser avaliado. Daí, então, ele é dividido em nós. Então, pensando no contexto de usinas, se eu estou olhando, por exemplo, um sistema de resfriamento de água, eu chego nos parâmetros e posso definir fluxo, temperatura. Para cada um desses parâmetros é definida uma palavra guia, que são as variações. Pode ser alto, muito alto, baixo. E para cada um desses cenários, fazer análise. Isso é repetido para todas as palavras guia, para todos os parâmetros e para todos os nós. Então, só de olhar esse passo a passo de uma análise RASOP, dá para perceber quão detalhada é e como é necessário conhecer de cada sistema para executar esse tipo de análise. Comparando a análise RASOP com SVA, que são as focadas já nos ativos digitais, a gente percebe algumas diferenças. Então, enquanto a RASOP é extremamente sistemática, se eu foco já direto nos ativos digitais, ela pode acabar sendo menos detalhada. E também, por passar por todos os sistemas, a RASOP tem uma velocidade mais lenta, requer mais especialistas, e por isso tem um custo mais elevado. Mas a parte boa é que a RASOP, por ser focada em segurança física, muitas plantas já têm disponível. E de que forma que dá para reaproveitar? A análise RASOP, ela passa por todos os cenários e todos os ativos são avaliados. Então, se for pego para cada um avaliar se a causa é hackeável, então entender se o salvaguarda existente para aquela causa também é hackeável. Se for, ver o nível de segurança e analisar o próximo cenário. Ou seja, de uma análise RASOP dá para fazer um filtro e chegar em uma análise focada nos ativos digitais para o que for hackeável. E daí dá para começar um sistema de gerenciamento de segurança cibernética sem partir do zero. A norma IEC 62443, na parte 2.1, propõe esse fluxograma para estabelecimento de um programa de gerenciamento de segurança. Então, no fundo, aqui a gente vai falar um pouco do ponto de vista de quem está operando a planta. E tem que passar por todas essas etapas. Então, bastante do que foi comentado hoje de patches, enfim, diversas soluções, antivírus, no fundo, eles são a etapa final quando são selecionadas as contramedidas, mas antes disso tem a decisão do início de um programa de gerenciamento, análise de risco de alto nível, uma análise de risco detalhada, estabelecimento das políticas e procedimentos, treinamento das pessoas, e daí manter esse sistema todo funcionando de forma eficiente. Então, vou dar início ao estudo de caso. É um estudo de caso teórico, baseado em uma planta real, com essa arquitetura. Então, a gente vê que tem a rede terminal, com estações de operação, estação de engenharia. Hoje em dia está ficando cada vez mais comum a comunicação com a rede corporativa. Servidores de dados em tempo real separado da rede de processo, que nesse caso é um duplo anel. Para as unidades geradoras, sistemas redundantes. E um gateway de comunicação com ONS-COG. Então, para esse estudo de caso, a parte de início, ele está estruturado da seguinte maneira: tentar mostrar o tipo de perguntas que devem ser feitas para quem vai implementar um programa de gerenciamento. Uma delas, para decidir começar, qual que é o resultado esperado quando alguém decide implementar um programa de gerenciamento? Se espera algum retorno de investimento? Essa pergunta é importante, ela acaba sendo subjetiva porque não dá para mensurar se vai acontecer algo, mas dependendo do tamanho da planta, uma parada de máquina já justifica o gasto contínuo com um programa de gerenciamento de segurança. Outro ponto, recursos financeiros. Tem muitos sistemas legados, então eu posso estar numa situação em que eu vou fazer uma usina nova ou modernizar uma planta. É necessário avaliar se vai ter recurso para fazer essa implantação de todo o sistema de controle ou só da parte de segurança que for aplicável ao sistema existente.
Da mesma forma, avaliar se vai ter recursos a curto, médio e longo prazo para, além de implantar, manter esse sistema. E tudo isso na etapa inicial. Recursos de pessoal. Então, na mesa de debates anteriores, isso foi bastante discutido. Tem que avaliar se as pessoas presentes na planta ou no grupo têm o conhecimento necessário para fazer análise de risco, como que está o nível de integração, se vai ter que realizar contratações externas. Infelizmente, no mercado de energia, a gente percebe que tem tido uma redução muito grande das equipes de engenharia. Então, às vezes é necessário contratar novos especialistas se quiser manter esse conhecimento interno. Outro ponto de decisão se vai ser de fato interno ou com ajuda externa. Isso, até a cultura do país influencia um pouco nessa questão. Quanto mais você quiser manter o sistema seguro, menos pessoas externas são envolvidas. Mas é uma decisão que tem que ser tomada antes de iniciar o programa. Decidir também se o programa vai ser local ou do grupo. No mercado de energia, tem muitas players no mercado que tem diversas plantas. Então, isso pode ser feito para uma planta só, ou se forem várias, estabelecer um programa que seja aplicável às outras unidades também. E entender com a expectativa de tempo. É um projeto, assim como qualquer outro, embora seja de segurança, tem diversas etapas, e se elas não forem bem definidas, dificilmente o programa é bem sucedido no final. Então, nesse estudo de caso, foi estabelecido como plano de negócios que teria investimento suficiente para fazer uma planta piloto com uma equipe dedicada. Então, a equipe dedicada pode ser composta por pessoal de operação, manutenção, engenharia e também a equipe de TI. O escopo seria a arquitetura completa de automação, que eu mostrei, mas vindo também de uma análise RASOP para a planta do estudo de caso. E seriam estabelecidos níveis de tolerância a risco. Esse é um ponto muito importante que não pode ser definido pelos fornecedores. Então, só quem pode dizer o risco que vai ser aceito é o dono da planta. Se for um risco alto, não precisa, se a tolerância a nível for alta, não precisa de tantos níveis, tantas camadas de defesa, enquanto se a tolerância for muito baixa, é necessário implementar mais camadas de defesa. Como stakeholders, a matriz energética como um todo, em todos os níveis hierárquicos, com apoio organizacional em todos os níveis hierárquicos. Então, é algo que é cultural da empresa. Dificilmente, se uma única planta começa a investir nisso, dá certo se não tiver o apoio, até porque existe bastante recurso financeiro. Para a segunda etapa de análise de risco de alto nível, algumas perguntas que podem ser feitas é a avaliação dos sistemas. Quais sistemas podem causar mais dano pessoal se eu tiver algum ataque bem sucedido? Sistemas que podem causar mais dano ao ambiente. Todos nós vimos o caso de Mariano, que se perdura por meses os efeitos do acidente. Danos aos equipamentos. Se eu tenho um equipamento super caro e não coloco camadas de defesa suficientes para proteger ele, se eu tiver um ataque bem sucedido, eu perder, a perda financeira é muito alta. Impacto na reputação. Então, diferentemente de fornecedores que têm um produto, quando a gente fala de infraestrutura crítica, a reputação pode, sim, também ser importante, mas tem, inclusive, o impacto na sociedade. Então, já não estou pensando só em mim como empresa, mas se alguma coisa der errado, impacta a sociedade como um todo, que foi o que aconteceu na Ucrânia. Nível de tolerância a risco, qual que é o nível atual e pretendido? Mesmo que não seja algo consciente, atualmente o nível de tolerância, no fundo, é bastante alto. Então, é uma questão a ser posta na parte de análise de risco. Integração entre equipe de TI e TO. O conhecimento de soluções de segurança é algo bem estabelecido no mercado, embora não seja aplicado para OT. Definir quem atua em caso de incidentes. Então, por mais que se tenha o know-how, se em uma dessas uma equipe de TI for restabelecer o sistema em caso de incidente, mas acabar tirando a disponibilidade da máquina, isso pode ser ruim, então o ideal é que seja integrado com a equipe de automação.
Entender a exigência dos órgãos reguladores. Então, atualmente, no Brasil, o ONS ainda não exige várias camadas de defesa. Tem alguns documentos do Exército, tem algumas regulamentações, mas nenhuma delas é mandatória, isso não é contemplado na tarifa. Então, dificulta bastante conseguir verba e, inclusive, se dedicar e treinar o pessoal para esse tema. E as tendências futuras. Também foi comentado anteriormente que, às vezes, você instala, depois de 2 anos já não tem suporte. Então, quanto mais estiver alinhado com tendências futuras de soluções tecnológicas, menor o risco de se gastar muito dinheiro em algo que, em 1, 2 anos, não vai estar mais no mercado. Para esse estudo de caso, então, o resultado dessa análise de risco de alto nível foi de que, num cenário do Brasil, talvez o maior risco sejam ataques do tipo ransomware, que podem não ser direcionados, mas que os ambientes, a maioria, acabam estando vulneráveis para esse tipo de ataque. E o nível de tolerância, que era alto, vai passar para médio, com a implementação de mais camadas de segurança. Daí vem a análise de risco detalhada. Para análise de risco detalhada, no fundo, vai ser partindo de uma RASOP. Então, a gente viu que a RASOP tem diversas camadas, tem diversas etapas, e com uma análise completa eu consigo, inclusive, priorizar alguns sistemas que têm maior impacto. Para análise detalhada, nesse caso foi a RASOP, mas, enfim, definir a metodologia e treinar o pessoal. Saber se tem algum histórico de problemas. Então, mesmo que não sejam problemas provenientes da segurança de informação, dá para avaliar e entender se é possível colocar mais camadas, quais são as salvaguardas existentes. Análise de risco de segurança física. Para plantas que têm uma RASOP ou qualquer outra análise de risco já completa, dá para fazer aquele fluxograma e ver os casos hackeáveis, para então partir para as contramedidas. Nível de profundidade. Dependendo do que for avaliado, o impacto, se for aí não numa usina hidrelétrica, mas se for uma planta que tem um reator, que se explodir pode causar inclusive danos pessoais, eu posso colocar mais soluções, mais camadas de defesa para esse item específico, ou tentar colocar uma defesa que é inerentemente segura. E entender os possíveis impactos das contramedidas. Porque no momento da análise de risco detalhada, que você já vai começar a pensar nos salvaguardas que podem ser implementados, dependendo da solução, pode introduzir latência no sistema, se tiver tudo encriptografado, enfim. Não adianta querer sair colocando tudo quanto é tipo de solução de segurança, se isso pode afetar o funcionamento da planta. Aqui, então, tem um exemplo, um recorte da análise RASOP, desse estudo de caso, onde o sistema era parte do sistema de excitação, com parâmetro de isolação e palavra-guia baixo ou inexistente. Então, seja por sujeira no carvão ou algum problema na parte dos sistemas de potência, se eu não tiver a isolação necessária, isso vai causar uma parada da unidade. E, usualmente, como salvaguardas, tem um alarme no sistema supervisório e relé de proteção, que são ativos hackeáveis. Então, quando é feito o filtro da análise RASOP para chegar nos casos com ativos digitais hackeáveis, aqui já é o resultado desse filtro, com 2 exemplos que os salvaguardas existentes para essa situação da RASOP são hackeáveis e, portanto, tem que ter mais contramedidas associadas. Na segunda linha, por exemplo, é o sistema de controle. E como salvaguarda, redundância dos CLPs. Mas a redundância, ela não do ponto de vista de segurança, a redundância não resolve o problema. Se eu tenho um sistema redundante e um CLP falha, ok, o outro entra no lugar. Mas se for um ataque de vulnerabilidade, se eu tenho vulnerabilidade em um, eu tenho no outro. Então, eu teria que ter de fornecedores diferentes. Isso acaba não sendo tão aplicável para a CLP. Dando mais exemplos para proteção elétrica, se tiver uma ação errada de um relé de proteção, seja por erro de parametrização, erro de alguma falha interna do equipamento ou falha na instalação, se ele não atuar quando fosse necessário, os impactos podem ser bastante altos.
Então, uma operação indevida pode danificar a máquina, eu posso ter perda de receita, impacto no sistema interligado nacional, que também é algo grave se for uma usina muito grande, ou impacto no sistema interligado pode ser bastante ruim. E avarias nos equipamentos, além de penalidades, se eu acabar impactando a disponibilidade da planta. Como salvaguardas, geralmente tem a redundância dos relés de proteção, assim como um projeto com medição adequada para eles não atuarem de forma indevida, fonte de alimentação também redundante, e procedimentos de testes durante a implementação. Mas isso, de qualquer forma, se alguém entra e muda a configuração dos relés que tinha atuado nos testes, é algo hackeável e que pode causar tudo isso como consequência. Então, o ideal é que sejam aplicadas mais camadas de defesa para o sistema de proteção. Manter a rede separada é um requisito, inclusive, do ONS, e, além disso, outras proteções, como colocar um firewall nessa rede, desabilitar os serviços não utilizados, as portas, fazer gerenciamento de usuários para que somente o pessoal da engenharia tenha acesso e possa mudar configurações, e manter patches atualizados para esse computador, assim como todo o gerenciamento dessa rede. Outro exemplo interessante é na parte do regulador hidráulico, onde o parâmetro avaliado foi a velocidade. Se o desvio for uma velocidade muito alta, isso pode ter sido ocasionado por uma falta de operação do regulador digital, falha do sistema, inclusive na parte mecânica. Mas, nesse caso, o interessante é que, como salvaguardas, além da proteção do regulador digital, que geralmente tem os limites de velocidade, costuma ter também um pêndulo mecânico de sobrevelocidade, que é uma solução inerentemente segura, é mecânico. Ou seja, no final daquela análise, esse caso nem é hackeável. A parte do controlador digital mas a decisão final de colocar ou não mais camadas de defesa fica por conta do grupo que está definindo o programa de gerenciamento de segurança. Então, como recomendações, dado que já é uma solução comum, manter esse tipo de segurança que é inerentemente seguro em caso de ataques. Para a etapa de políticas e conscientização, no início do programa é importante avaliar quais vão ser os treinamentos, que recursos que vão ser treinados, turmas, quantidade de pessoas, quais são os assuntos, ou seja, o que estava sendo discutido em relação ao conhecimento das pessoas, no fundo, se a ideia é ter um programa bem sucedido, as pessoas têm que ser treinadas constantemente. Definir se vai ser interno ou externo. Então, a gente está vivendo um momento que, internamente, poucas pessoas têm conhecimento desse assunto. Então, talvez, como estratégia, no início, seja interessante pegar consultorias externas, fazer alguns treinamentos até pegar know-how e conseguir dar continuidade. Definir também se os treinamentos seriam obrigatórios e qual a periodicidade. É comum que várias usinas tenham, sim, treinamentos, mas acabam não sendo obrigatórios. Isso é algo que a norma não determina, mas a periodicidade pode ser definida, a princípio, como 1 ano, e com o passar do tempo, se for avaliado que precisa ser mais vezes, é só mudar, porque é um programa contínuo. Meios de divulgação, que é um esforço bastante grande para ter essa mudança cultural. Entender como vai ser a abordagem de integração TI e TO. Como a gente viu, nesse caso, tinha um acesso à rede corporativa, e geralmente a rede corporativa é gerenciada pela equipe de TI. Mas, ao passo que as duas equipes começam a trabalhar juntos, mesmo nos treinamentos, nos procedimentos, tem que estar definido de que forma isso vai ser trabalhado em conjunto. Periodicidade de revisão. Ou seja, não adianta também estabelecer várias políticas que tratam de todos os itens, se elas vão ficar inalteradas com o passar do tempo. E, por fim, definir também se elas serão obrigatórias ou de cunho recomendativo. Ou seja, tem plantas que têm várias políticas, mas se aquilo é uma recomendação, acaba sendo deixado de lado com o tempo. Então, o ideal é que seja obrigatório. E, nisso tudo, entender se vai ser algo baseado em norma
ou se baseado em norma também internacional, mas uma norma interna da própria companhia. Para esse estudo de caso, então, foram definidos como treinamentos um sobre riscos, ameaças e vulnerabilidades, é conceitual e inclusive para ajudar na análise de risco. Um treinamento sobre análise de risco, que nesse estudo de caso era RASOP, mas se for alguma outra metodologia, ensinar para o pessoal exatamente o conceito daquela metodologia de análise de risco. Um sobre normas. Aqui, mesmo que tenha uma norma específica da empresa, o ideal é que todas elas sejam abordadas. Então, tem a NERC-CIP, a IEC, que é derivada da ISA 99. Para quem está nesse ramo, é importante entender as normas e como elas são estruturadas. E um sobre engenharia social, que pega justamente o fator humano, que é um dos mais importantes quando a gente fala desses incidentes de segurança. Já com relação às políticas e procedimentos, aqui estão sugeridas políticas para uso de mídia removível. Numa política como essa, seria definido quem pode acessar, se pode, ou se todas as portas estariam desabilitadas. Entra a questão de flexibilidade. Quanto mais o sistema está fechado, mais difícil fica para, às vezes, colocar mais, mais soluções. Mas é importante manter só o mínimo necessário. Procedimento de backup pode ser periódico ou também, se tiver uma grande mudança, fazer imediatamente, que anda muito em conjunto com a parte de recuperação em casos de desastre. Então, se tiver um ataque bem sucedido, eu tenho que ser capaz de voltar à planta o mais rápido possível. E isso não é só uma política, é um procedimento que tem que ser testado periodicamente. Não adiantaria eu ter todo o backup se eu não consigo restaurar. Para quem tem um programa de gerenciamento de segurança, uma das formas de medir é conhecer os incidentes. Então, na hora de implementar, embora não seja obrigatório por parte do governo que sejam reportados incidentes, internamente, até como um KPI, é bom estar sempre avaliando. Também uma política sobre gerenciamento de mudanças. É lógico que, dependendo do ramo de atuação, as mudanças são mais ou menos frequentes. Em usinas hidrelétricas não costuma ter tanta variação tecnológica, uma vez que o sistema está todo funcionando. Mas daí essas mudanças não são só em relação ao sistema de controle. É tudo o que tiver nos ativos digitais. E falando em ativos digitais, manter um inventário. Então, é super importante você ter conhecimento do que tem na sua planta para poder, dessa forma, olhar para cada um dos itens e avaliar se eles estão com nível de segurança ok, de acordo com o que foi definido. Patches, estabelecer qual é a política de patches, e daí entra não só Windows, mas também antivírus e a questão de firmware. Controle de acesso tanto físico quanto para a parte de gerenciamento de usuários, dos ativos digitais. Se for um grupo, pode, de repente, ter um Windows AD, um gerenciamento centralizado, já se for uma única planta, às vezes não é necessário um servidor só para isso. E gerenciamento de logs. Então, a única forma de ver se o sistema de gerenciamento de segurança está funcionando é você estar monitorando ele. Daí, com isso, dá para passar para a última etapa, de selecionar e implementar contramedidas. Para essa etapa, tem mais itens que são avaliados. Então, aqui está como exemplo ênfase para ataques internos ou externos, intencionais ou não intencionais. Como foi comentado, o ransomware ele pode chegar em uma usina hidrelétrica, embora não seja intencional. Ao passo que os que a gente viu, como o da Ucrânia, é claramente intencional e tem um desenvolvimento enorme para chegar nesse nível. No Brasil, a gente ainda não teve incidentes desse porte, e até por isso, nesse estudo de caso, foi definido que seriam ataques externos e não intencionais. Por isso que na análise de alto risco, o foco seria para ataques do tipo ransomware. Implementação única ou em etapas dos salvaguardas. Isso vai depender também dos recursos financeiros disponíveis.
Se eu tenho uma planta que eu vou acabar precisando comprar equipamentos fora os que eu tenho, isso pode ser bem custoso. Entender dos casos recentes qual foi a causa do ataque, por que ele foi bem sucedido, e com isso conseguir eliminar o máximo possível na sua planta aqueles riscos. E quais as piores consequências das contramedidas, entender se é possível melhorar. Que muitas vezes já tem salvaguardas implementados, mas com toda essa análise, quando chega nesse ponto, percebe-se que dá para colocar mais camadas, por exemplo, de defesa. Então, para esse estudo de caso, foi definido que seria importante ter um controle físico de acesso. Aqui eu mostrei só alguns recortes da análise RASOP, mas muitos outros que eram hackeáveis são provenientes da parte de sensoriamento. Então, se eu tenho um sensor que é importante para o sistema, que se eu recebo um valor errado dele, vai impactar no meu equipamento, se alguém chega e troca aquele valor por algo que eu desconheço em campo mesmo, eu vou deixar de enxergar isso e pode alguma coisa ruim acontecer na planta. Ou seja, com controle físico de acesso, já dá para evitar boa parte dos casos que eram hackeáveis da análise RASOP. Divisão da arquitetura de automação em células de segurança. E daí, até por definição, a norma diz que para a comunicação entre as células de segurança tem que ter um firewall. Incluir um servidor de antivírus e os patches de segurança, assim como um para gerenciamento de logs. Uma DMZ, onde estariam esses servidores que têm acesso à internet, e a elaboração de checklists para garantir um nível mínimo de segurança em todos esses sistemas. Então, isso implementado naquela arquitetura ficaria dessa forma. Aqui a DMZ com o gerenciamento de logs, os patches de segurança e o histórico, porque são sistemas que acabam tendo conexão com a rede corporativa, tem conexão com a internet, do histórico saem os relatórios que são compartilhados. Toda a parte das estações de engenharia, da estação de engenharia e as estações de operação em uma outra célula de segurança. Outra célula para os servidores de dados. Então, eu tenho mais camadas de defesa entre a operação e os dados. Uma grande célula com todo o sistema, todas as unidades geradoras e demais sistemas da usina. E uma para o gateway de comunicação com a NSCOG, sendo que essa aqui poderia ser também configurada como uma DMZ, vai depender de como for definido. Já com relação aos checklists, aqui foram propostos 6, baseados no modus operandi mais comum de usinas hidrelétricas, onde eu tenho um fornecedor de automação que vai fazer todo o sistema supervisório. Geralmente, o link de comunicação com a ANS e um centro de operação fica por conta de uma subcontratada, alguém mais especializado em telecom. Link de comunicação com a rede corporativa pode ser feito pelo mesmo fornecedor ou, inclusive, pela equipe interna da usina em conjunto com TI. Equipamentos da rede de dados. Embora ele faça parte da rede como um todo de controle, aqui está separado porque, com os requisitos de segurança, pode ser uma outra empresa para configurar todas as regras de firewall e defini-las. Equipamentos de proteção elétrica, também é um escopo que costuma ser de outro fornecedor. E os controladores. Então, aqui a ideia não é passar cada linha desses checklists, mas só exemplificar como isso poderia ser feito, e isso pela parte da própria usina. Ao invés de esperar que os fornecedores implementem tudo, tentar, de alguma forma, garantir que vai ter um nível mínimo de segurança para cada um daqueles grupos. Que, no fundo, todos vão ter segurança física, várias características de hardening, que podem variar de acordo com o sistema, e daí por diante. Então, aqui estão os itens considerados para o sistema supervisório, que é o que acaba tendo mais, porque tem os computadores com sistema operacional, rede corporativa, configuração da DMZ, gerenciamento de login.
Para a rede de dados, teriam todos os switches da arquitetura, principalmente aqueles para a definição das das células de segurança. E, com isso, garantir um nível, assim, para todo, independente de fornecedor. Ou seja, do ponto de vista da usina, eu acabo ficando mais independente e consigo garantir algumas características do meu programa de gerenciamento de segurança. Outras arquiteturas possíveis estão aqui fora esse estudo de caso, elas dependem da tolerância, do nível de tolerância a risco. Então, se a tolerância for... Se a tolerância for mais alta, e no fundo isso retrata boa parte das usinas do Brasil hoje, eu posso ter menos células de segurança. Então, levando em consideração que muitas usinas não têm essa parte da solução de histórico, patches e logs, o que a gente tem geralmente é como se fosse uma grande célula para toda a rede de processo, a rede terminal com as estações, e uma outra onde tem esse canal externo de comunicação com a ANS. Por outro lado, se fosse definido um nível de tolerância mais baixo a risco, eu posso ter uma arquitetura com várias células de segurança. Isso porque a norma não diz quantas células são necessárias, de que forma isso vai ser dividido. Então, não dá para cobrar dos fornecedores que eles definam isso para cada planta, porque depende do nível que a planta aceita de risco e que eles vão determinar para gastar e estabelecer todas as configurações possíveis de segurança. Então, aqui a gente vê que tem, para cada unidade, uma célula de segurança. Ou seja, para cada uma dessas, vou ter que colocar um firewall, configurar e manter, está monitorando isso constantemente. Nesse caso, se entra alguém nessa rede e coloca alguém infectado, eu tenho mais proteção, sim. Mas como inicialmente foi definido que a maior probabilidade é que tenha ataque externo, na arquitetura proposta não tem tantas células como tem nessa outra possibilidade de arquitetura. Então, só para concluir, eu comentei um pouco sobre regulamentação. No Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação mandatória e tem a questão de remuneração, que eu comentei, que acaba dificultando. A integração de equipes, olhando esse estudo de caso como um todo, a gente percebe que não é só entre TI e TO, mas inclusive na equipe de TO, conseguir ter especialistas dos diversos sistemas e fazer eles conversarem entre si. Para fazer uma análise de risco como essa RASOP, são necessárias diversas pessoas trabalhando em conjunto. Ups, desculpa. Nossa. Reaproveitamento de know-how. Então, como eu mostrei, dá para pegar uma RASOP ou alguma outra metodologia e pegar filtrar somente os casos hackeáveis. Com as arquiteturas, a gente vê como o nível de tolerância a risco pode impactar na definição da arquitetura e quantidade de células de segurança, e que isso é algo que tem que partir do dono da planta. Assim como o modus operandi também acaba influenciando em como vão ser separados esses grupos para focar nas soluções. E o fator humano, que acaba sendo o mais importante de todos, que a gente tem que tentar ao máximo instruir as pessoas, seja com treinamentos, participando de eventos, e isso não muda no contexto de uma usina. Então, para implementar um programa como esse, conseguir manter e monitorar constantemente, todas as pessoas envolvidas têm que estar bastante a par dos assuntos do programa de gerenciamento como um todo. Então, agradeço a atenção de vocês. Se tiver alguma pergunta, eu vou estar disponível no final do dia. Obrigada.